Estou conversando com a doutora Sônia Mota Palma sobre transtorno bipolar. Sônia, qual é a prevalência de transtorno bipolar? Então, a Associação Brasileira do Transtorno Bipolar estima que nós é em torno de 4%. Isso daria quase 6 milhões de pessoas no Brasil com transtorno. A gente chama hoje do espectro, né? O espectro do transtorno bipolar. De humor, na verdade. É, de humor. Né? Então, os 4% da população, é bastante, sim. Mais homens ou mulheres? É equivalente. Na depressão comum, as mulheres ganham, mas no transtorno bipolar, ele é mais ou menos semelhante a homens e mulheres. E qual é a idade que aparece? Então, até há pouco tempo se imaginava que esse transtorno aparecia no começo da vida adulta, né, adulto jovem. Hoje, com os conhecimentos que nós temos da psiquiatria infantil, nós conseguimos fazer diagnóstico em crianças abaixo de 12 anos, né? E Mônica, uma coisa que é mais importante é mesmo os adultos. Hoje a gente sabe, existe uma série de pesquisas mostrando que antes do primeiro episódio de transtorno bipolar já existem alterações cerebrais na neuroquímica cerebral. Então, é uma doença que já vem e já vai alterando, né, o cérebro e a parte da química cerebral, e que o primeiro episódio pode aparecer aos 15, 16, 17 anos. Mas a doença é antes, mas começa há muito tempo antes. Isso é feito o quê? Um exame? Que exame então, que é feito? Isso são dados de pesquisa, né? Como a gente trabalha muito com pesquisa e tudo isso, são dados recentes das pesquisas. E para o diagnóstico em consultório, ele continua sendo um diagnóstico clínico, né? Nós não vamos não tem um marcador individual, né? Então, uma pessoa individualmente vai fazer um exame ou de sangue ou de neuroimagem que mostre uma alteração. Mas as pesquisas vêm mostrando que precisa ser feito um diagnóstico muito precoce para que você possa impedir o avanço da doença que não é visível, né, dentro do cérebro, dentro da bioquímica cerebral. Porque hoje, se você tomar a medicação adequada, você impede o avanço da doença? Sim, você consegue um controle da doença. Porque não é uma doença que tenha cura, não, mas ela tem um tratamento com a psicoterapia e com a medicação, você controla e a pessoa tem uma vida normal. Sim, o problema é que como é uma doença que às vezes aparece aos 15, 16, 17 anos, o remédio para o resto da vida. E as pessoas acabam parando. Sim. Ninguém toma remédio o resto da vida, né? E para... E aí a doença progride. Na verdade, no consultório é muito problemático isso. Mas eu estou bem, aí a paciente para. Aí tem uma crise, aí começa. Só que aí a recidiva é muito pior. E a recidiva vai trazendo danos para o cérebro. Lógico. E para a vida da pessoa. Não dá para separar a vida da pessoa e as consequências que acontecem. Então, por isso é muito importante. E eu acho que aí o psicólogo ele tem um papel importantíssimo, que é quem vai ver toda semana o paciente, né? Explicar, né, o que é a doença, os psicoeducacionais também, tudo isso. E eu falo toda, olha, eu pareço o grilo falante aqui, você não quer ficar refém do remédio e fica refém de uma doença. Exatamente. Porque assim, se a pessoa tem uma diabetes, ela toma remédio e não reclama, né? Ou ela se convence. E por que se for uma coisa cerebral, neuroquímica, a pessoa acha que, vou ficar dependente. E fica dependendo da doença? Eu falo que é meu mantra. Eu fico falando, olha, tem que tomar remédio, tem que estudar a doença, você tem que saber o que você tem. Nossa, né? Tem que ouvir palestras, você tem que acessar sites seguros, que é para você poder conhecer o que você tem para poder se tratar corretamente. Eu acho assim, o paciente mais difícil de se tratar em termos de manter medicação é o bipolar. Eu acho também. Eu acho bastante. Porque assim, quando ele está muito deprimido, até ele toma remédio, porque ele se sente muito mal. Mas quando ele está mais eufórico, ele acha... Não quer. Ele pode ótimo, ele pode tudo, maravilhoso, está muito bem. E aí é difícil. Muitas vezes você precisa
até em algumas situações extremas internar esse paciente, porque ele põe em risco a ele e a vida dele, de familiar, tanto financeiramente como nas atitudes impulsivas que ele tem, né? Sim, porque entra em aquela coisa que nós falamos de comportamentos de risco, de comportamento de risco, exatamente. Que é muito complicado, né? Muito, e essas pessoas podem fazer atos que, por exemplo, compras excessivas, né, e se endividar aí de uma forma que às vezes não dá. Compra um apartamento, compra um carro, né, se hospedam em hotéis que não podem pagar, e aí por aí vai, né? Sim, e é muito complicado depois, né? Porque a família, né? Mas já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre dentes sensíveis com sensibilidade dentinária. A sensibilidade dentinária ocorre devido à exposição dos túbulos dentinários. A nossa coroa do dente, nosso dente, ele é coberto por uma proteção de esmalte. Nesse esmalte, ele protege esses túbulos de não ficar exposto na boca e não receber temperatura térmica, nem a pressão da mastigação, nem nada disso. Só que, ou com uma má formação desse esmalte, expondo a dentina do dente, que a dentina tem túbulos dentinários, ou então até mesmo escovação abrupta, ou alimentação muito ácida, ou doença periodontal que faz com que a gengiva regrida, abaixe, expondo um pedacinho da raiz do dente. Esses tubos dentinários ficam expostos na cavidade oral. Os tubos dentinários, eles levam tanto temperatura quanto pressão mais rápido ao feixe nervoso do dente, ocasionando uma maior sensibilidade. Tratamento para isso é no cirurgião dentista, onde ele vai fazer aplicações tópicas de flúor, o que melhora a sensibilidade, vai orientar devido à escovação, não escovar com muita força, a escova adequada, com cerdas macias, e também orientação, né, de pasta dental sem muita abrasão e também própria para sensibilidade. Fico no aguardo e à disposição qualquer dúvida, e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.